Caros irmãos e irmãs, quem de nós podem saber o que acontece nos 40 dias após a morte? O que acontece à alma quando atravessa a sólida da eternidade depois da morte? É uma pergunta profunda, misteriosa, que toca a cada um de nós. Esta reflexão é um convite a entrar no coração do mistério, a explorar juntos as testemunhas de santos e místicos que nos falam deste período particular. Há um significado escondido nesses 40 dias que pode nos trazer esperança, conforto e compreensão mais profunda do viagem espiritual que todos enfrentaremos. Fiquem conosco, porque o que estamos a explorar poderia contribuir a compreender o que acontece nos dias seguintes à morte. Hoje, nos encontramos aqui para refletir sobre um dos mistérios que mais nos toca como seres humanos. A viagem da alma após a morte. A vida, a morte e o que vem depois são assuntos que atravessam o nosso espírito, trazendo-nos perguntas, dúvidas, mas também esperança. Neste viagem espiritual, nos adentraremos nas testemunhas dos místicos e nas tradições da Igreja, tentando compreender o que acontece à alma quando chega à sólida da eternidade, nos concentrando em um período de interesse particular, os famosos 40 dias. Não é um dogma, não é uma verdade proclamada pela Igreja, mas é uma crença que se levantou, alimentada pelas testemunhas dos santos, pela simbologia bíblica e pela fé popular. O número 40 é rico de significado na Bíblia. Lembramos como, por 40 dias e 40 noites, a água do deslizamento cobertou a terra. Como, por 40 anos, Israel vagou no deserto antes de chegar à terra promessa. E como Jesus mesmo passou 40 dias no deserto a se preparar pela sua missão. O número 40 representa um tempo de preparação, de purificação e de transição, e é exatamente nesse contexto simbólico que se insere a nossa reflexão de hoje. Mas o que realmente acontece nos 40 dias após a morte? Em muitas culturas e tradições religiosas, os 40 dias após a morte são considerados um período especial, durante o qual a alma atravessa um processo de transformação, de purificação, de encontro com Deus. Isso não é um ensinamento oficial da Igreja Católica, mas é uma crença que encontrou espaço na espiritualidade popular, graças também às testemunhas de alguns místicos e santos que compartilharam conosco as suas experiências e visões sobre o além. Para entender melhor essa crença, podemos começar com as palavras de Santa Faustina Kowalska, no seu diário. Santa Faustina nos conta as suas visões sobre o purgatório, um lugar de purificação onde as almas se preparam para o encontro com Deus. Não menciona explicitamente os 40 dias, mas nos fala da necessidade de pregar para os mortos, de oferecer mesas de sufragio, de interceder para aqueles que estão nesse estado de purificação. Santa Faustina nos lembra que nossas orações têm um poder imenso para aliviar os sofrimentos das almas do purgatório e para acompanhá-las para a luz de Deus. Pensem nisso. Esses 40 dias podem ser vistos como um tempo simbólico em que as almas precisam do nosso apoio, das nossas orações e do nosso amor. E se nossas orações realmente pudessem fazer a diferença? Esse é o poder que Deus nos deu. Outra figura que nos oferece uma testemunha importante é Maria Sima, uma mística austríaca do século XX, conhecida pelas suas experiências com as almas do purgatório. Maria contava que as almas apareciam para pedir orações e missas e em algumas ocasiões descrevia o seu caminho de purificação como um caminho que requeria tempo. Um tempo que não é definido em termos humanos, mas que pode ser simbolicamente representado pelos 40 dias. Aqui também vemos a importância de interceder para os nossos caros defuntos, de não os esquecer, de continuar a sustentar o seu caminho à luz. Maria Sima não fala explicitamente de 40 dias, mas o conceito de um período de transição e purificação é presente. E isso nos leva a refletir no valor das nossas orações para os nossos antepassados, especialmente nos dias imediatamente seguidos à sua morte. Passamos agora à tradição ortodoxa, que, ao contrário, toma muito mais a sério os 40 dias.
Segundo a tradição ortodoxa, a alma dos antepassados passa através de diversas fases de julgamento e purificação durante os primeiros 40 dias. Durante esse período, se acredita que a alma visita lugares significativos da sua vida terrenal e recebe uma espécie de julgamento preliminar. Esse processo termina com o julgamento final, o 40º dia, quando a alma é dirigida ao seu destino eterno, seja ele o paraíso, o purgatório ou outro estado espiritual. Se ora em modo particular para a alma dos defuntos no 3º, 9º e 40º dia. E isso é considerado um modo de acompanhar a alma no seu viagem para a eternidade. As preguiças são vistas como um sustento essencial para a alma, para que possa superar as testes e receber a misericórdia divina. Os parentes e a comunidade se reúnem nesses dias especiais para oferecer liturgias e outros ritos que fortalecem o ligamento espiritual com o defunto. Essa tradição poderia ter influenciado também a espiritualidade popular católica, que adotou a ideia dos 40 dias como um tempo especial de intercessão para os defuntos. Essa influência se reflete nas práticas de julgamento e nas festas de comemoração que, sobretudo nos primeiros 40 dias, se tornam um meio para renovar a esperança e a confiança na misericórdia divina, com a convicção de que as almas podem ser sustentadas e acompanhadas no seu caminho para a beatitude eterna. Mas não acaba aqui. Santa Teresa d'Ávila, nos seus escritos, também fala do caminho da alma para Deus. Nos seus escritos místicos, como o Castelo Interior, Santa Teresa descreve o caminho da alma através de vários estados de purificação e união com Deus. Embora não mencione um período de 40 dias, seu ensinamento nos ajuda a compreender que o encontro com Deus requer uma transformação interior. Uma purificação que pode acontecer tanto nesta vida quanto na outra. Santa Teresa nos ensina que a alma é chamada a liberar-se de tudo que a mantém longe de Deus, e isso requer um tempo de purificação, um tempo de testemunha, um tempo de espera. Nosso objetivo como cristãos é nunca esquecer nossos caros. A morte não é o fim da relação, mas uma mudança. Podemos continuar a nos aproximar através da oração, através da celebração da Santa Messa, através das obras de caridade feitas em sua memória. Os 40 dias após a morte podem ser vistos como um período especial, e que a alma precisa do nosso apoio, das nossas orações, do nosso amor. E isso é um grande ato de misericórdia, um ato de amor que podemos fazer por aqueles que nos precederam. Pensem o quão grande é o poder da oração. É um dom que podemos oferecer, uma luz que podemos iluminar para quem nos deixou. Outra figura importante na nossa reflexão é São Pio da Pietrelcina. Padre Pio tinha uma intensa devoção às almas do purgatório e frequentemente orava por elas. Contava de ter visões de almas que vinham pedir o seu apoio, e ele nunca hesitava em orar e oferecer sacrifícios por elas. Padre Pio nos lembra que o purgatório não é um lugar de desesperação, mas um lugar de esperança, um lugar onde a alma se prepara para o encontro com Deus. Mesmo que não mencione explicitamente os 40 dias, sua testemunha nos convida a refletir sobre a importância de orar pelos mortos, especialmente nos dias imediatamente depois da morte. Isso nos estimula a perguntar: o que podemos fazer todos os dias para ajudar quem não está mais? A resposta está nas nossas mãos, na nossa oração. A nossa fé é uma fé de esperança, uma fé que nos ensina que a morte não tem a última palavra. Jesus Cristo ganhou a morte, e nós, unidos a Ele, somos chamados a participar da sua vitória. Os 40 dias após a morte podem ser vistos como um símbolo dessa esperança. Um tempo de preparação, de espera, de transformação. Um tempo em que a alma se prepara para entrar na plenitude da vida eterna, enquanto nós, aqui na terra, possamos acompanhá-la com as nossas orações, com o nosso amor, com o nosso apoio. Irmãos e irmãs, convido-os a tomarem em sério esta chamada oração pelos mortos. Não deixemos que nossos queridos sejam esquecidos.
Não deixamos que suas almas afrontem o caminho da purificação sem o nosso apoio. Oferecemos para eles o sacrifício da missa. Recitamos o Santo Rosário, cumprimos obras de misericórdia em sua memória. Os 40 dias após a morte podem ser um tempo de grande graça, um tempo em que nossas orações possam fazer a diferença, um tempo em que possamos ser instrumentos da misericórdia de Deus para aqueles que nos precederam. Não se apressem aqui. Cada dia é uma oportunidade para oferecer algo de especial para quem passou pela vida eterna. Em conclusão, enquanto refletimos neste período de 40 dias, recordemos que ela está no centro da nossa reflexão atual. Não é uma verdade dogmática, não é um ensinamento oficial da Igreja, mas é uma crença que nos convida a pregar, a esperar, a interceder pelos nossos queridos mortos. É um período rico de significado e de esperança, um tempo especial em que podemos fazer a diferença pelas almas de quem amamos, sustentá-los com nossa fé e nosso amor. E este é um grande ato de amor, um ato de fé na misericórdia de Deus, um ato de esperança na vida eterna.